Prazer muito grande estar aqui com vocês novamente, semanalmente às terças-feiras, às 18h30. E hoje vou falar de uma experiência muito importante da minha vida, que também tem a ver com todas essas especializações médicas que eu tenho falado aqui, as pós-graduações que eu fiz. E por conta disso, me ajudaram bastante também as pessoas que eu conheço e também meus familiares, né? Que eu tive um AVC, um derrame, AVC hemorrágico há 6 anos. Eu vou falar disso nesse programa de hoje e nos próximos 2 também, porque é muito detalhe. Eu vou começar falando como que foi e como é que eu fiz uma negociação no outro mundo para voltar e estar aqui hoje sem sequela, né? Eu sei que vocês que estão ouvindo têm bastante medo, porque eu trabalhei bastante com homeopatia. E na homeopatia é interessante porque, já falei aqui para vocês nos outros programas aqui, a homeopatia tem medicamentos para tudo. Para falar em público tem medicamento. Uma pessoa que tem dificuldade para falar em público tem um medicamento que serve para isso também. Não vou falar o nome aqui porque isso é antiético ficar prescrevendo aqui pelo programa. Depois a gente pode estar combinando numa consulta, alguma coisa assim. E tem então medicamento para todas as coisas, né? Para qualquer coisa. E eu tive um AVC e fiquei... Quando eu senti a dor que eu senti, nunca tinha sentido. Uma dor que era diferente de uma enxaqueca. E eu consegui conversar com meu filho. Minha esposa contactou meu filho imediatamente. Meu filho, acho que em 5 minutos, já estava em casa. Eu moro em Santo André. E eu conversei com um médico que estudou comigo e é neurocirurgião, Dr. Jorge Moscardi, que é um excelente neurocirurgião. E eu fui auxiliar dele de cirurgia durante alguns anos. Depois, antes de acontecer isso que aconteceu comigo. E eu liguei para ele, perguntei onde ele estava e, assim como o destino, ainda bem que favorece tudo, né? As coisas acontecem tudo sincronicamente. Ele estava perto de plantão, perto da minha residência em Santo André, num hospital que tem lá, que chama Cristóvão da Gama. E eu liguei para ele, ele falou, vem para cá, vamos ver o que aconteceu. E eu fui imediatamente para esse hospital e fiquei um pouquinho sentado ali esperando ele chegar junto com meu filho. E ele chegou e falou, vamos fazer uma tomografia. E aí foi bem rápido, foi feita uma tomografia, que é um exame que muitos de vocês já devem ter feito. É um exame que você entra numa máquina lá, faz uns raios-x lá, que são raios-x, uma série de raios-x que são compactados e tira uma imagem bem importante, né, do que está acontecendo. E depois dele ter feito isso, ele falou assim, ó, eu vou falar o que aconteceu. Ele veio falar comigo, eu estava sentado esperando o resultado. Ele falou, teve um sangramento, aí sangrou. E quando a gente pensa assim como médico que sangrou dentro da cabeça, a gente já fica bem preocupado mesmo, porque isso é um derrame que a gente fala que é hemorrágico, é um AVC, acidente vascular cerebral hemorrágico, né? E aí eu falei, e agora? O que nós vamos fazer? Ainda eu falei isso para ele e deixei ele com muito peso nas costas, muita responsabilidade. E eu falei para ele, então você tem que me salvar, me salva. Você imagina que pressão que você coloca num profissional, num médico, num neurocirurgião, quando você fala uma coisa dessa, né? E aí fui fazer a ressonância magnética. Quando eu entrei no aparelho para fazer a ressonância, eu já praticamente entrei em coma dentro do aparelho. Então vocês imaginem que se a gente está em casa dormindo e acontece um evento desse e a gente fala, vou dormir mais um pouco, acho que não é nada, a gente não acorda. Então às vezes é importante prestar atenção aos sintomas, aos sinais.
E enquanto eu estava na ressonância, fazendo a ressonância magnética para ver o que tinha acontecido, eu já praticamente entrei em coma ali e os procedimentos tiveram que ser feitos já dentro desse espaço que eu estava, da radiologia ali, da ressonância. Ainda bem que esse médico é um médico excelente, um neurocirurgião excelente, ele já fez os procedimentos ali, que a hora que a gente fala qual é o procedimento, vocês devem achar que é uma coisa estranha, mas foi pedir uma furadeira, uma máquina de furar que vem com uma broca, mas tudo esterilizado, é lógico, porque é de centro cirúrgico, e fazer um bzzz, um furo na cabeça e enfiar lá um dreno, que é um cano, para drenar aquilo que estava lá dentro, que é o sangue que tinha ficado lá dentro. E esse dreno eu fiquei com ele 45 dias, porque eu fiquei 45 dias em coma dentro desse hospital, né? E aí é assim, muitos profissionais foram me ajudar quando eu estava pós-cirurgicamente em coma na UTI. Então teve um médico também que é urologista, e ele trabalha com uma técnica de energização. Não é só energização, né? A gente fala energização com as mãos, que é mais fácil de vocês entenderem, que a pessoa tem que utilizar a mão para estar fazendo ali uma energização. E aqui no Brasil se chama, essa técnica se chama Mahikari, né? E ele fez isso em mim durante vários dias, e normalmente depois que eu voltei para o mundo de cá, né, eu fiz um curso desse Mahikari. Eu também já fazia tratamento com as mãos, como Jesus fazia na época, que ele usou muito essa técnica de curar com as mãos, né? E o Dr. Moacir me ajudou muito, porque ele foi todos os dias ele ia lá para fazer esse Mahikari em mim. Eu agradeço muito ele. Agradeço muito também o meu amigo Dr. Jorge Moscardi, que me fez tudo isso. E principalmente, quem eu agradeço muito são meus familiares, porque a energia de amor que vem deles, né, é uma energia assim que vai curando a gente de qualquer maneira. Então isso tudo foi muito interessante. E tiveram muitos profissionais que acabaram fazendo utilizando algumas técnicas. Tem uma técnica que é feita com equipamento italiano, que eu já falei aqui o nome para vocês, que se chama REAC, R-E-A-C, né? Radiofrequência de ondas assimétricas. E esse equipamento foi desenvolvido por um médico italiano que se chama Salvatore Rinaldi. E tem um médico aqui no Brasil que morava em Santo André, agora ele acho que está morando na Itália, porque ele se tornou um assistente do Dr. Salvatore, que se chama Fábio Beccelli. Agradeço também ao Fábio Beccelli, que ele foi lá no centro, na UTI, e fez uma energização no meu cérebro com esse equipamento, que é um equipamento do tamanho de um computador, mais ou menos, e ele é conectado na tomada, e esses sensores podem ser colocados. Hoje tem uma manta que se coloca no cérebro para fazer isso. Na época se utilizava como se fosse um papel alumínio, e o Fábio Beccelli fez isso em mim também no hospital, para fazer uma reorganização do cérebro, que com o derrame fica, e com o coma também, ele fica completamente desconfigurado. E fora outros profissionais, tiveram muitos profissionais que me ajudaram, que fizeram acupuntura. Eu sei que o meu leito de UTI tinha assim sempre muitos profissionais, e os meus familiares ali, os filhos, né? Agradeço todos os filhos que vieram
da França, vieram dos Estados Unidos e me ajudaram também em tudo isso. Então, isso é para mostrar para vocês que hoje eu tô sem sequela, não tenho sequela nenhuma nem para andar, nem para fazer nada, mas não foi assim tudo tão fácil, porque eu demorei um ano para voltar a ter músculo, a ter corpo, que a gente precisa fazer um corpo novo depois que acontece uma coisa dessa. E esse meu filho, Arthur, me ajudou muito, e depois disso ele resolveu fazer medicina, depois de ter passado por tudo isso comigo. E ele hoje está no 6º ano de medicina, vai se formar esse ano. Eu estou muito feliz por conta disso. E ele adorou ter feito medicina, porque ele já tinha feito uma parte de direito, de psicologia, de administração. E essa ajuda foi muito, muito, muito importante para mim, que eles me deram, né? Então, eu vou dar continuidade depois nos próximos programas que a gente fizer, do que aconteceu e de que maneira que eu me lembro das coisas de onde eu estava, que não era ali no hospital e nem no leito do hospital. Porque essa experiência de quase morte leva a gente para um outro mundo que não é aqui, e por conta disso eu acabei conseguindo lá fazer uma negociação que depois eu vou contar para vocês nos próximos programas, porque eu espero falar disso nos próximos 3, hoje e mais 2 programas eu vou falar sobre esse assunto e falar tudo que foi utilizado, tudo que eu utilizei para conseguir voltar. E tem uma parte que é bem importante em relação a tudo isso, que eu já falei de algumas especializações que eu fiz. Uma delas que é bem importante é uma empresa que no Brasil se chama Physioquantic, que são os medicamentos dessa empresa, que se chama Physioquantic, porque teve um médico que desenvolveu, um médico que estudou ele estudou medicina, mas ele estudou física também, foi fazer uma faculdade de física, por isso que a empresa tem esse nome de Physioquantic, né? Ele chama Marco Marcondes, já está convidado, Marco, a participar aqui de um dos nossos programas, que eu vou entrevistá-lo aqui. Ele falou que ele vem para cá, porque eles não são daqui, são de Goiânia, e assim que ele estiver aqui em São Paulo eu vou convidá-lo para vir aqui no programa para entrevistá-lo e ele poder falar de tudo isso que foi feito também por conta da Physioquantic. E até hoje eu uso os medicamentos da Physioquantic, que na realidade o Marco Marcondes estudou homeopatia também, como eu já falei aqui para vocês de homeopatia, mas ele fez física, estudou física, então ele foi para o Japão, para Israel, para ver o que eles tinham desenvolvido de equipamentos para medir frequência em hertz, em frequência energética de todos os órgãos do nosso corpo. Então tudo tem frequência. Então o cérebro tem frequência, uma frequência X lá em gigahertz, o olho tem frequência, sangue tem frequência, hormônios tem frequência, ossos tem frequência, tudo é energia, né? Nós somos energia materializada. Esse corpo físico aqui tem a parte materializada, mas tem uma energia circulando, que é isso que a gente trata então com a acupuntura, com a homeopatia, com a antroposofia e também com esses medicamentos que são da Physioquantic. Até hoje eu uso os medicamentos. Tem um medicamento, por exemplo, para deixar o cérebro sempre na frequência, que é a frequência adequada do cérebro. Ele tem que vibrar numa frequência X lá, que é uma frequência em gigahertz, que é adequada. Se ele sair da frequência, o cérebro, pode acontecer alguma coisa no físico do cérebro. Então, por isso que se você usar diariamente alguma coisa, principalmente para quem teve, né, um derrame, um AVC, ou um problema cardíaco, um problema renal, então
com isso a gente consegue tratar muitas coisas. E se nós somarmos essa terapêutica que é da Physioquantic com mais outras terapêuticas como essa do Reiki do italiano e todas as outras, homeopatia e todas as outras coisas, nós conseguimos realmente fazer assim um trabalho para a saúde daqueles que nos procuram, que é muito importante, né? Nós temos aí, depois quem for assistir a reprise aqui com a vibe aqui da Mundial, nós temos aqui os telefones que estão aí. Telefone fixo é 011 4229 3366. Esse é o telefone do consultório que vocês podem acessar. E tem um outro telefone aqui que é o WhatsApp, que é 96 810 23 não 2230. Então vocês podem acessar nesses telefones, ou no fixo ou no WhatsApp, sempre vai ter lá uma pessoa disponível para poder estar respondendo para vocês os seus questionamentos. E aí dá para explicar direitinho, principalmente para quem já tratei muitos pacientes que eu já tratava antes de ter tido o meu AVC, né, meu acidente vascular cerebral. Já tinha tirado muitos pacientes da UTI. Hoje atendi um paciente que eu tirei da UTI dentro de um hospital aqui de São Paulo, que é o Sebastião, o Seba, veio me visitar hoje, já está com mais de 80 anos, mas ele tinha tido um derrame também, estava indo da UTI para semi-UTI, não saía do hospital de jeito nenhum. E fizemos algumas sessões nele também dentro da UTI e em 14 dias ele estava em casa já. Depois é lógico que quando a gente fica muito tempo, que nem eu fiquei lá 45 dias em coma, para voltar a falar, eu fiquei 6 meses fazendo tratamento com fonoaudiologia, porque o corpo esquece tudo, né? É como se ficasse com um carro parado durante um período que depois para fazer andar de novo, até fazer andar, porque sem músculo não conseguia realmente nem dar 2 passos, né? E as enfermeiras também do hospital, além do amor da família que eu falo que sempre me ajudou muito, mas as enfermeiras do Hospital Cristóvão da Gama, que é lá em Santo André, me ajudaram muito, todas elas, mas muito mesmo, assim. Aí você vê como que, vendo pelo outro lado, né, quando a gente trabalha em UTI, trabalha em hospitais, você acaba não percebendo quem é que tem mais amor para lidar com a profissão, com os pacientes e tal. Mas pessoalmente, quando você está numa situação dessa, aí você percebe o amor que essas pessoas têm pela profissão, né? Eu parabenizo todos os profissionais da área de saúde, né, na área de enfermagem, principalmente os colegas médicos também que me ajudaram muito também, me ajudaram a ficar vivo. Então isso é uma coisa muito importante. Então nós vamos dar continuidade nesse assunto, que depois eu não vou falar hoje correndo rapidamente onde que eu fui parar, porque aqui é uma rádio que sempre estudou a espiritualidade, né? O Gasparito estudava muito essa espiritualidade aqui, falava muito pra gente de todas essas coisas, mas a gente ir ao vivo lá, a cores, ver como que é o mundo espiritual, é uma coisa assim que é muito diferente, muito pessoal, e realmente existe, né? A gente tem essa dúvida, será que existe esse lugar aí? Tem vários profissionais, médicos, né? Tem um médico que também teve uma experiência dessa de quase morte, durante 5 dias ficou em coma, e era um neurocirurgião americano.
E ele também escreveu um livro das vivências que ele teve de se ver fora do corpo, de se ver num outro lugar, e a sensação boa que ele estava sentindo de não estar com o corpo, porque esse nosso corpo aqui é o corpo da sensação, né? É aqui que nós temos todos os sensores de dor, de frio, de calor, de fome, todos os sensores estão aqui. E quando a gente está fora desse corpo, a gente não está precisando usar esses sensores. Então a gente fica assim, com um corpo parecido com esse, mas com uma sensação assim de que a gente está numa banheira de água quente, assim. Mas nem o quente você não sente, mas você sente assim uma coisa boa, assim, de bem-estar, de leveza. Leveza é a palavra certa para se usar para esse estado que a gente fica nesse lugar aí, que não é aqui, né? É uma outra dimensão. Tem várias dimensões, por isso que na Bíblia lá está escrito lá que Jesus falou, né? Que na casa do Pai tem várias moradas, né? Então, na realidade, a gente pode achar que esse aqui é o único mundo habitado nesse baita universo, né? Nesse baita universo não, baita universo é o nosso. Imagina as milhões de universos que tem e quanta coisa que tem por aí, quantos seres tem por aí que são muito evoluídos, bem evoluídos, né? E nós nos sentimos também muito evoluídos, mas nós precisamos ainda passar por muitas dimensões para atingir um grau assim um grau dimensional, vamos dizer assim, né? De maturidade para poder morar nesses outros mundos, nessas outras dimensões. Aqui falam que nós estamos na 3D, né? A 3D é uma dimensão bem material, né? O Jesus tem relatos em cursos ocultistas, em livros ocultistas, que falam que ele veio da 20ª dimensão, ele veio da 20D para cá, veio lá de Orion. Por isso que tem sempre os desenhos dele com os 3 dedos assim, que são as 3 Marias, que Orion está ali no meio, né? Você imagina para ele encaixar aqui num veículo desse, vindo lá da 20ª dimensão, ele teve que ficar 1000 anos circulando em vários planetas de 3D aqui para poder encaixar aqui. Mas isso vai ser uma conversa que nós vamos ter mais para frente. No último programa que estávamos falando de uma experiência de quase morte que eu tive há 6 anos. Contei para vocês como que foi a parte inicial, e eu falei que vou falar em 3 programas, hoje é o segundo, né? Então nós vamos dar continuidade, e as coisas que eu vou falar como médico são para que de vez em quando nós precisamos estar atentos ao próprio corpo, aos próprios sinais que o corpo nos manda. E teve um dia que eu comecei a sentir uma sensação estranha na cabeça, um dolorimento que não era assim, tipo aquela enxaqueca que você fala assim, vou tomar qualquer analgésico e acho que isso deve melhorar. Mas eu comecei a sentir uma coisa muito estranha, e eu tenho um amigo que é da minha faculdade, que se formou na minha faculdade junto comigo, Dr. Jorge Moscardi, e ele é neurocirurgião. E eu trabalhei muito tempo também, alguns anos, fazendo instrumentação e das cirurgias, das neurocirurgias que ele fazia atuava como auxiliar dessas cirurgias também dele, né? E quando eu senti essa dor, a primeira pessoa que eu pensei, como eu falei a semana passada, a primeira pessoa realmente foi minha esposa, meu filho, que veio imediatamente em 5 minutos até em casa, e
E eu liguei para esse meu amigo e perguntei onde que ele estava, e ele estava num hospital próximo da minha residência. Olha só que sincronicidade, que coisa maravilhosa, que como que funciona o universo, né? E eu falei, tô indo aí então. Fui para lá, imediatamente fiquei já esperando ali. Eu sou de Santo André e foi lá um hospital da região ali de Santo André e ele estava de plantão lá. E aí ele falou, vamos fazer uma tomografia. Quando ele fez a tomografia, ele já veio e me avisou. Ele falou que tinha tido um sangramento. E quando a gente pensa como médico em sangramento no cérebro, a gente pensa que não é uma coisa tão simples assim. E aí eu falei para ele, então você me salva. E coloquei ele numa missão de pressão, assim, né? Porque é duro chegar para uma pessoa e falar me salva, né? Mas ele me salvou realmente. E eu fui para... Depois da tomografia eu fui para a ressonância magnética e na ressonância eu já entrei em coma dentro do aparelho lá. Já tive lá um processo que era desse sangramento. E ele pediu para trazer os instrumentos, então, que são usados na neurocirurgia. E imediatamente já fez um furo, os instrumentos assim. São uma furadeira dessas que a gente usa, Black Decker mesmo, para furar a porta, etc e tal. Mas é esterilizada, é uma furadeira que tem uma broca que precisa furar o crânio, né? E ele já fez o furo no meu crânio e já colocou um dreno aqui em cima, né? E esse dreno já tirou a pressão que estava dentro do cérebro, e essa pressão é que poderia causar a morte, porque não tem por onde o cérebro sair a não ser pela região da medula. Então aí que acaba sendo o maior problema. E o fato dele ter feito isso imediatamente já fez com que aliviasse um pouco dessa pressão, mas depois eu ainda fiquei 45 dias com esse dreno na cabeça. E aí aconteceram muitas coisas. Ele tem um filho que também é neurocirurgião, esse meu amigo, e ele foi conversado com ele se ele queria acompanhar o meu processo lá, e ele falou que não podia na época, mas ele indicou 2 amigos. Então tiveram 2 cirurgiões, neurocirurgiões, que ficaram junto lá o tempo inteiro vendo tudo o que acontecia em pé ali na UTI. Então foi uma coisa assim que eu tive muita assistência, muita ajuda. E é uma coisa interessante porque eu assisti um filme esse fim de semana que foi na Rádio Mundial e chama Fé para o Impossível. Uma pessoa que sofreu uma agressão lá nos Estados Unidos, de uma pessoa de rua, um morador de rua, e ele fez um traumatismo no crânio dela. Vocês podem assistir na Netflix, então, esse filme, que é muito interessante, porque tem muitas passagens lá que são muito parecidas comigo. E essa pessoa ficou em coma também, e eles eram pastores, ela e o esposo, de uma igreja nos Estados Unidos. E aí teve muita oração, mas muita oração mesmo. E ele acreditava, o marido dela, que ele falava, com a oração ela vai sair, com a oração ela vai sair. E ela realmente saiu com a oração. E eu tive muita oração também. Tiveram muitas pessoas, muitos amigos, muitas famílias e muitas pessoas que oraram muito. E eu acredito que isso é uma forma de vibração energética, é uma energia que acaba fazendo com que a nossa realidade seja transformada. Então isso foi uma coisa assim fantástica que aconteceu. Eu agradeço todas as pessoas que oraram por mim, que falam até hoje quanto oraram, porque isso foi realmente uma coisa muito especial. E a parte importante é que eu lembrei logo que eu voltei desse meu processo de coma. Vou explicar como é que eu voltei desse meu processo de coma. Eu lembro que eu fui para uma outra dimensão, eu fui para um outro lugar, e era um lugar que parecia aqui, assim, só que não tinha nada, assim, não tinha
só tinha chão, e eu lembro que eu estava em pé e eu ando sempre de branco, porque sou médico, e lembro que estava de branco. Eu falei, nossa, eu sou igualzinho esse lá onde eu estou, onde eu trabalho e tal. E aí tinha 3 seres humanos lá, nesse lugar, vestidos de branco também, e eles me falaram assim, logo que eu lembro desse momento, dessa conversa com eles, eles me falaram assim: você já pode ficar por aqui, porque você já cumpriu o seu karma, você não vai precisar mais voltar para aquela vida, para aquele lugar, para aquele planeta, né? E aí, quando eu ouvi isso, eu falei com eles que eu queria negociar. Quem que era o gerente lá, o chefe, com quem, o diretor, com quem que eu poderia falar para negociar. Então, fui negociando com esses, não sei se eles eram médicos, mas pareciam, porque estavam de branco, mas não eram médicos que eu conhecia aqui do planeta, não eram médicos conhecidos meus daqui. Depois eu fiquei pensando se eles não eram os senhores do karma, mas como eles estavam vestidos de médico, então achei que de branco, achei que eles talvez fossem médicos de lá. Eu sei que depois eu só me lembro que chegou uma hora que foi falado assim, foi aceito, a negociação foi aceita, você vai poder voltar. Nossa, eu nem acreditei quando eu vi isso. Eu falei, nossa, consegui negociar aqui. E aí realmente eu voltei para o corpo e acordei e abri os olhos depois de 45 dias em coma. Eu abri os olhos e consegui me comunicar assim, a princípio, por ideia desse meu filho, que agora está no 6º ano de medicina, que fez 6 anos já que aconteceu isso, e depois ele falou que ia fazer medicina e está se tornando médico agora, com a bênção de Deus, o Arthur. E aí, a princípio, eu conversava só com os olhos, porque ele achou um método melhor de perguntar para mim que um sim era uma piscada e duas piscadas eram não. Então fomos conversando dessa maneira. E depois consegui falar também que tinha recebido uma informação desses seres que ia ter um evento no planeta, que ia ser um evento que ia pegar o planeta todo, e que depois eu acabei associando, descobrindo que teria sido a Covid, que veio logo depois, porque esse momento ainda não tinha Covid, quando eu estava no hospital. E agradeço muitas pessoas que me ajudaram lá, porque foram muitas pessoas que foram me ajudar, né? O Dr. Moacir, que é um urologista, amigo meu, que eu tinha feito um curso de uma pós-graduação de medicina quântica com ele, e ele foi lá e fez uma atuação muito importante de várias sessões, de vários dias de uma energização com as mãos, e que se chama Mahikari, né? Aqui em São Bernardo do Campo, eles têm aí um núcleo lá, uma associação, e ele me ajudou muito, Dr. Moacir, sou muito grato a ele, e vários outros colegas, né, médicos e todas as pessoas que também atuaram para isso. Então, vocês vejam que quando a gente vai disseminando durante a vida, né, a amizade e o bem, a gente acaba de alguma maneira um dia numa necessidade tendo isso de volta, né? E logo depois então disso, de eu ter tido essa experiência com esses seres lá humanos, né? Porque eram humanos que me falaram que tinha sido aceito, eu voltei realmente para o corpo. E aí foi um processo longo, porque quando a gente renasce, até estava conversando com o psicoterapeuta Roberto Fernandes Rosa, que a respeito disso, ele falou que teve uma passagem na Bíblia, né, do Nicodemos conversando com Jesus, e o Jesus falava isso para ele, que precisaria dessa experiência para ter uma ascensão, né? Eu não sei se isso foi o que foi necessário
para eu ter a ascensão, mas foi uma experiência realmente muito marcante e graças a Deus hoje eu não tenho nenhuma sequela e graças a esse meu filho também que me ajudou muito a voltar a fazer corpo, porque vocês imaginam que durante esse período eu emagreci 30 quilos, eu peso 75, 80 quilos, voltei com 45 quilos, não conseguia nem andar. As enfermeiras do hospital que eu estava foram muito especiais, me ajudaram muito em tudo. Todos os profissionais que estavam atuando foram importantes porque fizeram realmente um trabalho assim. E os familiares ali o tempo inteiro passando essa energia, a gente fala essa energia porque é energia de amor mesmo, né? Esse amor incondicional, o amor que vai nutrindo a gente, que vai deixando a gente vivo. E depois é lógico que teve um processo de fazer um corpo novo, então eu tive que voltar a ter esse peso que eu tinha perdido na época, através de uma super alimentação que esse meu filho me ajudou, com uma dieta assim de 5.000 calorias por dia e muito exercício físico, porque também ele contratou um profissional que se chama Bruno. Muito obrigado você também, Bruno, que me fez fazer muita ginástica, muita musculação, muito exercício de equilíbrio. E é lógico que isso tudo foi refazendo o corpo e chegou uma hora que eu realmente já tinha 6 meses depois de fonoaudiologia para voltar a falar. Você acredita que você fica 45 dias em coma, quando você volta não funciona mais nada, a voz não sai, os músculos não funcionam. Então foi um processo terapêutico muito assim especial, e todo esse processo terapêutico me ajudou muito. Agradeço também um dentista que é lá de Santo André também, Dr. Edson Lorenzini, que me ajudou também com algumas, eu sempre falo assim, com trabalho com as mãos, porque não quero adentrar em nenhuma religião, nenhum estágio de... Porque esse Dr. Edson, ele também é médium e ele também faz um trabalho recebendo algumas entidades que são médicas também, que me ajudaram muito nesse processo com energizações em certos lugares. Então vocês vejam que foi assim um processo que teve uma atuação muito grande de muitos profissionais. Então estou contando tudo isso para vocês porque depois eu também passei a ser energizado, a me tratar com medicamentos dessas medicinas que eu falei para vocês aqui, né, já nos primeiros módulos aqui que nós já viemos falando sobre isso. Uma dessas medicinas se chama Physioquantic, que é um laboratório que produz alguns medicamentos, e o médico que ajudou a desenvolver esses medicamentos foi o Marco Marcondes, que eu já convidei ele para vir aqui para explicar. Nós vamos fazer aqui uma entrevista com ele, um bate-papo com ele aqui, para ele explicar direitinho como é que esses medicamentos funcionam, porque ele, além de ter estudado medicina, estudou física, foi fazer uma faculdade de física, e ele desenvolveu esses medicamentos que tem uma energia dentro do medicamento que é colocada com equipamentos israelenses, equipamentos japoneses também, e essa energia, essa vibração que é colocada dentro do líquido que vai ali no... É como se fosse uma homeopatia mais quântica, é mais moderna, né? Então isso também me ajudou muito, porque tem medicamentos que são frequência de cérebro, frequência de cerebelo, frequência de corpo, frequência de músculos, frequência de sangue, frequência de
hormônios. Então tudo isso é lógico que a gente consegue fazer um trabalho muito melhor quando você tem uma gama muito grande de terapêuticas e de terapias e de medicamentos que você consegue atuar. Então, tudo isso, além de acupuntura que foi feita também. Bom, o meu leito da UTI parecia assim, era o tempo inteiro assim, entrando e saindo gente, entrando e saindo gente, e tudo aquilo me ajudou muito, porque hoje eu estou completamente curado, sem nenhuma sequela. Então, para dizer para vocês que a fé funciona realmente, né? E foi isso que os familiares tiveram, que foi muita fé mesmo para que tudo isso acontecesse. E aí nós vamos ter ainda mais um dia, né, a próxima semana, que eu vou contar para vocês como que foi todo esse processo de refazer o corpo, de refazer o cérebro, de refazer todo o processo de funcionamento, de fisiologia desse corpo aqui. E aí vou explicar direitinho para vocês como que foi feito para que conseguisse fazer tudo isso. Eu estou falando tudo isso para que vocês tenham sempre a fé, a crença de que tudo é possível. A partir do momento que a gente tem essa ajuda de todas essas pessoas que nós distribuímos, essa amizade, essa relação, e isso nos é trazido de volta. Por isso que tem lá uns provérbios que falam, né, que tudo aquilo que a gente faz de bom um dia acaba voltando para a gente de alguma forma, né? Então eu acho que esse é o principal legado da gente conseguir fazer o bem de alguma maneira. Eu, como escolhi já pela própria profissão, né, fazer o bem pela própria profissão, e fazendo essa profissão de ser médico, a gente está com a missão, entre aspas, né, de estar sempre fazendo o melhor pelas pessoas, né? Eu estava lendo aqui um pouco antes de entrar um livro aqui do Gasparetto, né, que ele psicografou o Calunga. Então é muito interessante porque o Calunga fala umas coisas que era da simplicidade dele, né? E ele fala que não tem missão. A gente não tem que ficar preocupado de falar assim, ai, qual que é a minha missão? Ele fala que missão é viver bem e ser feliz, né? É isso que a gente tem que fazer. A gente não tem que ficar que nem hoje todo mundo fica, nossa, será que essa é cumprir minha missão? Será que eu... Não, a gente tem que fazer um acerto de contas com os débitos adquiridos em outras vidas que tivemos, e a gente vai refazendo essa matemática, essa conta, essa dinâmica de cada vez estar conseguindo fazer o melhor, até que chega um ponto que a gente pode subir de andar e ir para uma outra dimensão, né? Porque aqui essa dimensão terrena que nós estamos aqui de 3D é uma dimensão das mais difíceis, no sentido de ser muito concreta, né? Imagine se Jesus veio da 20ª, da 20D. Então, e esse planeta agora parece que está num processo, que foi isso que o Jesus adicionou aqui no planeta, está num processo de emancipação dimensional. Dimensão. Daqui a pouco a gente fala milhões de anos, né? O daqui a pouco aqui é diferente do daqui a pouco da eternidade, mas esse planeta vai passar por uma dimensão mais elevada, e os seres daqui também vão ter que serem
redirecionados para outros mundos, né? Para quem gosta de ler, tem um livro que se chama Exilados de Capella. Capella é uma estrela e falam que a nossa civilização terrena, para ser um pouco mais adiantada, que antes aqui tinham seres ainda que eram descendentes ainda que estavam evoluindo muito lentamente, então eles trouxeram esses seres que eram desse planeta, dessa estrela, na realidade Capella é uma estrela, trouxeram seres de lá e eles foram encaixados nos seres que tinham aqui nessa terra. Então vocês imaginem, Exilados de Capella. Edgar Armon, o autor. Agora já tem mais fácil, antigamente a gente tinha que comprar livro, agora vocês acham aí. E isso deu uma evolução assim para o planeta muito, muito importante, esses seres terem vindo para cá. São esses seres que formaram essas civilizações, né, egípcia, romana, teve muito desses seres que estavam aí, em chinesa também, que estavam aí infiltrados nesse planeta para fazer essa evolução do planeta. E hoje é o terceiro e último dia que eu vou estar falando sobre a minha experiência de quase morte, a EQM, que eu passei há uns 6 anos atrás e que eu aprendi muito, né? E consegui voltar sem sequelas. Como eu disse para vocês, o que tinha acontecido, vou fazer um resuminho muito rápido aqui do que eu senti. E senti uma dor estranha na cabeça, liguei para um médico que se formou comigo, que é neurocirurgião, e ele estava perto de casa, que eu sou de Santo André, estava num hospital muito próximo, Dr. Jorge Moscardi, muito agradecido sempre a ele, e ele falou para ir lá e fui lá rapidamente e depois acabei fazendo um exame e descobri que tinha tido um AVC, um acidente vascular cerebral hemorrágico, e tinha ficado já com umas sequelas, e quando fui fazer a ressonância, entrei em coma já dentro da ressonância, fui para um outro mundo, fiquei 45 dias em coma, e quando voltei, aliás, fui para esse outro mundo e falaram que eu já podia ficar por lá, que o meu karma já estava cumprido. Muitas pessoas têm perguntado o que é karma. A gente entende como algumas dívidas que temos ainda aqui no planeta para resolvermos, e como eu já tinha resolvido minhas dívidas, já podia ter ficado por lá. E eu quis negociar e falaram que tudo bem, que iam negociar, e consegui uma negociação de poder voltar, e voltei para o corpo. Bom, até aí eu já tinha contado, então quando eu voltei para o corpo, quase não conseguia falar, mas me lembrei dessas coisas que tinham acontecido, pedi para gravarem, né, para minha esposa que estava ali do lado o tempo inteiro, para gravar o que eu estava falando. E eu ainda lembrava mais uma coisa, que esses seres tinham me falado que tinha um evento acontecendo no planeta, que depois eu fui descobrir que era Covid, porque não sabia nem o que era, porque tinha sido um pouco antes um mês antes da Covid, né? E aí quando voltei, foi muito difícil porque tinha perdido muito peso e estava com 45 quilos só. Perdi muita massa muscular, e então meu filho, que se chama Arthur, e agora ele já é quase médico, porque ele decidiu na época que aconteceu tudo isso fazer medicina, me ajudou muito, me deu uma dieta de 5.000 calorias por dia, arrumou um personal, um profissional de educação física para fazer exercício diariamente, e eu acabei fazendo fonoaudiologia com uma profissional da área também, para poder voltar a falar. Você fica 45 dias em coma, você volta sem conseguir fazer quase nada, não conseguia falar, não conseguia fazer absolutamente nada. E tinha uma coisa interessante, que eu não sentia os pés, eu estava desencaixado. Eu estou usando esse termo desencaixado para não falar que eu estava desencarnado, porque eu estava quase desencarnando mesmo, desencaixando mesmo. E eu não sentia os pés. Então eu tive uma experiência que teve uma das minhas especializações
que eu fiz, que foi anatomia patológica na Santa Casa de São Paulo aqui. Eu aprendi muito lá e tinha um professor lá que se chamava Dr. Walter Maffei, Walter Edgar Maffei, e ele era muito especial, era um ser assim desses que são muito especiais, que vêm de vez em quando para esse mundo aqui. E ele na época ensinou a gente a usar um ácido que é produzido pela parede do estômago, que se chama ácido clorídrico. E ele ensinou como usar esse ácido porque ele falava que isso é um acontecimento genético das pessoas não terem essa fabricação desse ácido no estômago, e também depois de uma certa idade as células vão se modificando dentro do estômago e vão parando de produzir esse ácido, né? E como eu tinha aprendido na antroposofia que o ácido, o sabor ácido, ajudava a encaixar os corpos espirituais, né? Que na antroposofia Rudolf Steiner falava que nós temos alma e espírito. Ele falava que era diferente a alma do espírito, que todos os animais têm alma, eles têm sensações, eles têm emoções, tem ciúmes, tem raiva, tem tudo, os cachorros têm tudo isso, os gatos também. Mas nós tínhamos algo a mais, que era o eu, que é o espírito, e esse eu, essa nossa parte espiritual que o animal ainda não tem, é que teria que comandar tudo nesse nosso veículo aqui, nesse nosso corpo, né? Mas o que a gente vê hoje em dia é que a parte aí espiritual do nosso eu não está conseguindo comandar o corpo físico de ninguém, pelo que a gente tem visto hoje em dia. E é interessante que eu me sentia desencaixado mesmo, então não tinha sensibilidade nos pés, e como os pés na parte plantar, na parte de baixo do pé, na planta do pé, ele tem uma inervação muito importante ali, porque é ali que a gente percebe o equilíbrio. Então se você começa a desequilibrar e tombar para um dos lados, né? O pé lá embaixo sente isso, a sensibilidade do pé, e avisa o cérebro para você corrigir a postura. Então você acaba destombando daquele lado porque você percebeu que estava ali. Como eu estava sem pé que eu digo é sem a sensação do pé, eu andava assim, né? Caindo para cá, caindo para lá, não conseguia me fixar no chão, porque não estava com a sensibilidade dos pés. Eu não sabia se isso tinha sido pelo acontecido que eu tive do AVC, do derrame. Mas aí eu lembrei então que desse médico da Santa Casa que falava que o ácido clorídrico ele ajudava aí a digestão, os processos digestivos, e lembrei da antroposofia que o Rudolf Steiner falava que o ácido ajuda a encaixar os corpos espirituais. E aí eu comecei a tomar o ácido novamente. Isso tem que ser prescrito por médicos, porque é muito pouquinho que tem que se tomar, uma gota, e esse ácido que a gente usa é diluído em 50%, então tem que procurar um médico para se fazer isso, né? E aqui nós temos os telefones aqui. O telefone fixo é 11 4229 3366, que esse é o da minha clínica, se vocês precisarem de alguma informação sobre consulta, alguma coisa. E o celular da própria clínica, que é o WhatsApp, é 96810 2230. Vocês também podem acessar e terem mais algumas informações. E é interessante que depois que eu comecei a tomar esse ácido, eu senti o pé encaixar. E eu fiquei eufórico, né? Falei, meu pé voltou para a família. Eu falei, agora eu estou sentindo o pé de novo. Pronto, meu equilíbrio melhorou, porque encaixou lá embaixo. Eu falo encaixou, espero que vocês estejam entendendo, porque quando a gente está indo embora, a gente vai desencaixando. E aí isso ajudou a voltar a encaixar esses corpos que não são físicos, são extrafísicos, no corpo físico. Então, isso foi uma coisa muito importante. E além disso, também esse meu filho me ajudou
com uma dieta hipercalórica, de 5.000 calorias por dia, para voltar a ter corpo, para voltar a fazer um corpo, porque eu fiquei sem corpo, eu precisava refazer esse corpo, né? E exercício físico também, com um profissional da área, que me ajudou muito e me fazia muita musculação, porque eu precisava voltar a ter músculo, porque eu perdi muita massa muscular. É isso que acontece quando a gente fica nesses processos aí, a gente vai perdendo massa muscular, e para recuperar músculo só tem um jeito, é fazer peso. Não tem jeito, de você tem que ativar os músculos levantando peso mesmo, porque se não fizer isso não volta aos músculos, né? Então isso foi uma coisa muito importante, e a partir do momento que eu senti que encaixou esses corpos espirituais, a mente também voltou, porque aqui também estava desencaixado, porque o que acontece é isso, a cabeça fica desencaixada também, e aí a gente não consegue ter raciocínio, não consegue pensar nessa vida aqui, né? Nessa vida que eu digo, é nessa vida no planeta, né? Então isso foi uma coisa muito interessante e uma vivência muito importante também, porque essa vivência eu trago até hoje, e depois de fazer todos esses tratamentos, eu comecei a andar mais corretamente, meu cérebro começou a voltar e eu continuei fazendo a ginástica de musculação e aeróbica e uma série de coisas, e também alimentação. Quer dizer, para fazer um veículo novo, um corpo novo, a gente precisa ter uma certa ajuda muito importante de todos os profissionais que trabalham nessa área, né? E como eu tinha essa vivência toda da medicina, isso me ajudou muito também a procurar todos esses profissionais. E tinha também as pessoas que continuaram me ajudando. Tem um médico que é urologista aqui de São Paulo, chama Dr. Moacir, e ele já ia no hospital me ajudar fazendo lá o Mahikari, que é uma energização que se faz, que é japonesa, que se faz no corpo. E ele fez isso vários dias no hospital quando eu estava em coma. E depois eu fui fazer esse curso de Mahikari com ele, com o Dr. Moacir. Um abraço, Dr. Moacir, muito obrigado por tudo. E isso também foi uma coisa fantástica, porque depois eu pude ver durante esse curso quantas pessoas que tinham voltado a ter consciência depois de um coma, alguma coisa desse tipo que eu tive, com esse tratamento que é feito com o Mahikari. É uma das coisas muito importantes. E todos os medicamentos que eu tomei, eu já tinha feito uma pós-graduação de medicina quântica, que a gente usa medicamentos que são feitos com uma energia quântica mesmo, né? E isso também vou trazer profissionais para estarem falando, para a gente fazer aqui um bate-papo sobre como esses medicamentos foram descobertos, como foram feitos, que hoje é feito com aparelhos que são israelenses. Os israelenses têm muitos aparelhos que eles têm uma tecnologia assim fantástica para medicina, para todas as coisas. Então tem medicamentos que são feitos agora é medido no corpo energia de tudo, do cérebro, do olho, do sangue, dos hormônios, de qualquer coisa, e depois essa energia que foi calculada, que foi medida em todos os órgãos, é colocada em um líquido, e esse líquido é energizado com a energia desse órgão. Então o que você faz? Se você tem lá um problema cardíaco e o coração não está funcionando adequadamente, você dá a energia original do coração, isso é só um exemplo, e
esse órgão pode voltar a funcionar adequadamente por conta de ter passado a vibrar na frequência original, que era original antes de acontecer a vivência aqui no planeta, porque essa vivência no planeta, de alguma maneira, ela acaba fazendo uma modificação muito grande cada vez que nós recebemos alguma agressão na vida, agressão não só física, mas uma agressão mental, verbal, emocional, e a gente recebe agressões a vida inteira, desde a nossa infância até a fase adulta. Isso vai ficando dentro do nosso corpo físico. Eu falo do corpo físico porque é no corpo que nós guardamos. Por isso que sempre que uma pessoa chega numa consulta de homeopatia, por exemplo, a gente sempre procura, a pessoa fala assim, eu tenho uma doença tal, passei a sentir uma coisa assim, o assado a partir de tal época. Eu falo, aconteceu alguma coisa nessa época relacionada a isso que você passou? Eu tive um evento que aconteceu. Eu falo, você perdeu alguém, morreu alguém da família? Aí hoje escutei uma pessoa falando, minha mãe morreu nessa época. Pronto, era a coisa que desencadeou todo o processo, porque foi uma vivência muito importante, e aquilo ficou uma marca importante que a pessoa nunca mais conseguiu lidar com aquilo. E a gente tem medicamentos para conseguir fazer isso, para conseguir modificar esse estado de alteração que a pessoa ficou. E nós temos também equipamentos que podem fazer isso. Um dos equipamentos que ajudam muito nisso foi desenvolvido por um italiano, falei disso já nas primeiras vezes, que se chama REAC, REAC, e esse equipamento ele fabrica uma radiofrequência, como se fosse um computador que fabrica uma radiofrequência. A gente usa pontos auriculares, porque esse médico também estudou medicina chinesa, e a orelha é um painel, um sistema onde você pode acessar todos os órgãos do corpo, e a partir disso nós podemos fazer então esse tratamento via auricular, que é feito na orelha com esse equipamento que se chama REAC. E o primeiro ponto, a gente usa um ponto só, que ele faz uma otimização neuropostural. Tudo aquilo que a pessoa sofreu de agressão fez com que o corpo ficasse contraturado de um dos lados e ficasse com uma assimetria, uma diferença de simetria de um lado para o outro. Isso é muito comum, nós medimos a assimetria que as pessoas estão durante a vida toda. Tem pessoas que estão com 2 dedos de diferença quando sentam, de um membro, de uma perna para outra. É interessante que a língua, por ser também um órgão muscular, também fica com uma assimetria. Quando nós fazemos a primeira aplicação, que é um ponto só, a língua já se modifica e volta ao normal, porque a língua ficou alterada, ficou contraturada por conta de todas os bullying que nós sofremos na infância e as broncas que nós levamos também, né? Não fale assim, não coma assim, não faça desse jeito. E isso vai fazendo com que a língua vá ficando contraturada. E após esse primeiro ponto ser feito, a língua já descontratura, a pessoa já sente, porque eu faço a pessoa o paciente prestar bastante atenção como a língua está antes de fazer o primeiro ponto. E aí depois que eu falo, prestou atenção na língua, agora o que aconteceu? As pessoas falam, nossa, parece que agora ela largou assim, ela ficou relaxada. E aí a gente mede também como que está essa assimetria corporal, e essa assimetria também se desfaz, a pessoa volta a ficar do tamanho certo. Tudo isso sendo reações por conta de todos os traumas sofridos que fizeram essa assimetria, tanto de todos os músculos do corpo.
E é lógico que tudo isso repercute muito nos problemas que as pessoas têm aonde? Na coluna vertebral, tanto a coluna lombar quanto a coluna cervical, que é aqui do pescoço, e por isso que as pessoas têm contraturas, têm hérnias de disco nos discos intervertebrais, porque a coluna é formada por 30 e poucas vértebras e entre as vértebras tem um disco cartilaginoso que, se a musculatura ficar contraturada, a musculatura que está em volta da coluna paravertebral, ela vai prensar esses discos e, como ele é uma cartilagem, ele vai acabar fazendo uma projeção e essa projeção vai tocar uma raiz nervosa, um nervo, e isso é que vai causar então a ciatalgia, a dor no ciático, ou cervicalgia, ou dor de cabeça, que é muito comum, as enxaquecas, as cefaleias também pode vir por compressão desses nervos também. Então tudo isso é possível de ser tratado, de ser curado. Nós fazemos esses trabalhos com acupuntura e com esse equipamento chamado REAC, que ele desfaz todas essas contraturas, né? Então, se vocês precisarem, telefone fixo 4229-3366 e telefone de celular, o WhatsApp do meu consultório é 96810-2230. E vocês precisando de alguma informação de onde eu atendo aqui em São Paulo, aqui perto da Rádio Vibe Mundial, e atendo também em São Caetano e às vezes, quando necessário, atendo em hospitais, atendo pacientes domiciliares também, mais dificilmente hoje em dia, mas costumo atender também. E aqui em São Paulo eu atendo na rua Itapeva, que é aqui uma travessa da Avenida Paulista, 490, que é um lugar bem fácil de se chegar, perto aqui da Rádio Vibe Mundial. E também faço esses tratamentos aqui em São Paulo. Então, se vocês precisarem de alguma informação, é só entrar em contato com a clínica, com as secretárias que vão atendê-los e vão te dar as informações se você quer ser atendido aqui em São Paulo, aqui na Itapeva, ou lá em São Caetano, que fica... antigamente São Caetano era considerado interior, né? Quando eu estudava no colegial, porque eu estudei aqui na Avenida Paulista também, aqui no prédio do Gazeta, aqui no Colégio Objetivo, na época, que foi fantástico para mim, porque parece que eu nunca tinha aprendido tanta coisa como eu aprendi nesses anos que eu fiz o colégio aqui. Então, gostava muito dessa região aqui, andava a pé aqui, Avenida Paulista, e agora estou aqui voltando para minhas origens. Então, estou gostando muito de trabalhar aqui, de fazer aqui esse programa aqui na Vibe Mundial. E agora, aproveitando, já vou falar o que eu vou fazer nos próximos cursos, que nós encerramos aqui então essa parte aí da experiência de quase morte. Então espero que vocês tenham entendido e como isso ajuda as pessoas também. E a partir da próxima semana, nas próximas semanas, eu vou começar a falar um pouco da psicologia junguiana. Jung foi um médico austríaco que se chamava Carl Gustav Jung, e ele desenvolveu uma teoria completamente diferente da teoria freudiana, porque ele falava de corpos diferentes, de lados diferentes que nós temos, e ele falava muito que todos nós, como somos formados por um pai, por uma mãe, um espermatozoide e um óvulo, nós temos também dentro da gente um lado masculino e um lado feminino, e ele chamava isso de o feminino de ânima e o masculino de ânimos. E eu vou falar bastante sobre essa teoria com vocês, e aí nós vamos viajar bastante na teoria do Carl Gustav Jung e de como que dá para diagnosticar
se a gente está usando corretamente esses lados, porque esse lado, por exemplo, feminino do homem, a ânima, é o lado normalmente profissional, o lado que a pessoa consegue elaborar as qualidades que ela tem, principalmente nas áreas artísticas, na música, numa série de coisas. Bom, então nós vamos encerrando por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, então, 42293366, o fixo, sempre 011 96 810 2230 no WhatsApp, tá bom? Então, boa semana a todos, muito obrigado. Obrigado, Tomás, pela audiência, pela assistência, e um grande abraço a todos.